No livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, encontramos uma visão poderosa e cheia de simbolismo sobre eventos futuros e o triunfo final do plano divino. O capítulo 14 deste livro é particularmente marcante por sua descrição dos 144.000. Para entender a referência aos 144.000, é crucial examinar o contexto em que são mencionados e como isso se encaixa na narrativa apocalíptica como um todo. O capítulo 14 começa com uma descrição da visão de João do Cordeiro de pé no Monte Sião, acompanhado pelos 144.000, que tem seu nome e o nome do Pai escrito em suas testas. Esta imagem sugere uma cena de triunfo e exaltação, onde os seguidores fiéis de Deus estão em comunhão íntima com Ele, identificados e protegidos por sua presença. Essa referência aos 144.000 não surge isoladamente, mas é parte de um conjunto de visões que João recebe sobre o final dos tempos e o julgamento divino. Ela se conecta com visões anteriores do livro que falam sobre a perseguição dos santos, a ira de Deus contra os ímpios e a vitória final do Cordeiro sobre o mal. Portanto, a menção dos 144.000 está imersa nesse contexto escatológico, onde o conflito entre o bem e o mal atinge seu clímax e a justiça divina é manifestada de forma definitiva. A referência aos 144.000 é também um ponto focal dentro da sequência narrativa do capítulo 14. Logo após a descrição desses seguidores fiéis, João descreve a proclamação do Evangelho eterno por um anjo, seguida por juízos divinos sobre a humanidade. Esses eventos estão interligados, sugerindo que os 144.000 têm um papel significativo na proclamação do Evangelho e na preparação para o juízo final. Ao longo do capítulo, há uma ênfase na fidelidade e pureza dos 144.000, o que sugere que são um grupo seleto de indivíduos que mantiveram sua fé inabalável mesmo diante das adversidades e tentações do mundo. Isso se alinha com a mensagem geral do Apocalipse, que é encorajar os crentes a permanecerem firmes em sua devoção a Deus, mesmo diante das tribulações. Para compreender plenamente o significado desse número, é essencial considerar o simbolismo que permeia todo o livro do Apocalipse e entender como os números são empregados dentro da tradição judaico-cristã. Desde os tempos antigos, os números têm desempenhado um papel significativo na interpretação bíblica, sendo vistos não apenas como quantidades literais, mas como portadores de significados mais profundos e espirituais. A escolha específica de 144.000 como número simbólico não é arbitrária. Ele é derivado da multiplicação de 12 por 12.000. O número 12 é recorrente na Bíblia e tem uma conotação simbólica de completude e perfeição, refletindo as 12 tribos de Israel no Antigo Testamento e os 12 apóstolos no Novo Testamento. Assim, multiplicar 12 por 12.000 amplifica essa ideia de totalidade e perfeição espiritual. Além disso, os 144.000 são apresentados como sendo selados, com o nome de Deus em suas testas. Apocalipse 14:1. Esse selo é uma marca de identificação e proteção divina sobre eles. A imagem do selamento sugere que esses indivíduos foram escolhidos e separados por Deus para um propósito especial, que é revelado mais adiante no texto como testemunhar sua glória e proclamar o Evangelho. A interpretação simbólica também é reforçada pela continuidade do livro do Apocalipse. Ao longo da narrativa, vemos outros números e imagens simbólicas que retratam a totalidade ou plenitude espiritual. Por exemplo, o número 7 é frequentemente usado para representar perfeição divina, enquanto o número 1000 é usado para denotar grandeza e abundância. Assim, os 144.000 se encaixam nesse padrão simbólico, representando a totalidade dos redimidos e sua perfeita comunhão com Deus. Também é consistente com a mensagem mais ampla do livro do Apocalipse, que é transmitir esperança e encorajamento aos crentes diante das tribulações e perseguições. Ao retratar os 144.000 como um grupo seleto de seguidores fiéis que são protegidos e identificados por Deus, o texto está transmitindo a mensagem de que, apesar das dificuldades, Deus sempre preserva um remanescente fiel para si mesmo. Essa visão simbólica dos 144.000 também permite uma aplicação mais universal e atemporal do texto.
Em vez de restringir sua significância a um número limitado de indivíduos em um contexto específico, essa interpretação sugere que todos os que permanecem fiéis a Deus, em todas as épocas e em todas as circunstâncias, estão incluídos nesse grupo redimido. Em vez de uma contagem literal, podemos entender melhor sua importância dentro da narrativa apocalíptica do livro do Apocalipse. Eles representam a totalidade dos seguidores fiéis de Deus, identificados e protegidos por Ele, e sua inclusão na visão de João transmite uma mensagem de esperança e encorajamento para todos os crentes ao longo da história. A ideia de que os 144.000 são selecionados e marcados de forma especial por Deus é uma característica fundamental da interpretação desses versículos em Apocalipse 14. Essa seleção especial é descrita através do simbolismo do selamento, onde os seguidores fiéis são identificados como pertencentes a Deus e protegidos por Ele em meio aos eventos apocalípticos. A imagem do selamento tem raízes na tradição bíblica, especialmente no Antigo Testamento, onde vemos exemplos de Deus selando seu povo como uma marca de sua proteção e pertença. Por exemplo, no livro de Ezequiel, vemos a imagem dos justos sendo selados como uma proteção contra o juízo iminente, Ezequiel 9, 4 e 6. Essa prática era comum tanto para identificar como para proteger aqueles que eram fiéis a Deus em meio à apostasia e idolatria. Em Apocalipse 7, encontramos uma descrição inicial dos 144.000 sendo selados, antes mesmo de sua menção em Apocalipse 14. Aqui, eles são descritos como provenientes de todas as tribos de Israel, sugerindo uma continuidade com o povo escolhido de Deus no Antigo Testamento. Esse selamento é uma marca de proteção divina sobre eles, garantindo sua preservação e identificação como servos fiéis de Deus. A ideia de seleção especial dos 144.000 também está relacionada à sua identificação como virgens. Apocalipse 14, 4. Essa imagem simboliza não apenas a pureza moral e espiritual dos redimidos, mas também sua fidelidade exclusiva a Deus. Assim como a virgindade é associada à pureza e intocabilidade, os 144.000 são retratados como tendo se mantido fiéis a Deus e não se contaminaram com as práticas e influências do mundo. Também pode ser vista como uma manifestação da graça e misericórdia de Deus. Embora o texto sugira que esses seguidores fiéis tenham resistido à marca da besta e às tentações do mundo, sua seleção não é baseada em mérito próprio, mas na graça redentora de Deus. É Ele quem os escolhe, os protege e os preserva para si mesmo, demonstrando sua fidelidade para com aqueles que permanecem fiéis a Ele, e ressalta a soberania e o cuidado de Deus sobre seu povo em meio aos eventos apocalípticos. Enquanto o mundo é assolado por tribulações e juízos divinos, os 144.000 são identificados e protegidos como pertencentes a Deus. Sua seleção não apenas destaca sua importância dentro do plano divino, mas também transmite uma mensagem de esperança e segurança para os crentes, assegurando-lhes que Deus nunca os abandonará. Eles são retratados como escolhidos e marcados por Deus como seus servos fiéis, protegidos e preservados em meio aos eventos catastróficos que precedem o retorno de Cristo. Essa seleção especial não apenas ressalta a soberania e o cuidado de Deus sobre seu povo, mas também transmite uma mensagem de esperança e segurança para todos os crentes, mostrando que aqueles que permanecem fiéis a Ele serão identificados e protegidos como pertencentes a Ele. A identidade desse grupo é uma questão que tem gerado debate e interpretações variadas ao longo dos séculos, dentro do contexto da teologia cristã. Embora existam diferentes perspectivas sobre quem são esses 144.000, uma interpretação comum é que eles representam as tribos de Israel, conforme descrito no próprio texto bíblico. Ao longo do capítulo 7 do livro do Apocalipse, antes de sua menção em Apocalipse 14, encontramos uma descrição detalhada dos 144.000 sendo selados, 12.000 de cada uma das 12 tribos de Israel, Apocalipse 7, 4, 8. Essa lista das tribos inclui Judá, Ruben, Gad, Azer, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim.
No entanto, é importante notar que a ordem e a composição das tribos variam ligeiramente das listas tradicionais encontradas no Antigo Testamento. Essa identificação das tribos de Israel como os 144.000 é significativa por várias razões. Primeiramente, ela estabelece uma conexão direta entre o povo de Deus do Antigo Testamento e os redimidos do Novo Testamento, sugerindo uma continuidade e cumprimento das promessas divinas feitas à nação de Israel. Em outras palavras, os 144.000 representam a totalidade do povo de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Pacto, unidos em sua devoção e fidelidade ao Senhor. Além disso, a identificação das tribos de Israel como os 144.000 ressalta a importância do papel de Israel na história da redenção. Embora muitas vezes seja interpretado como uma referência ao povo étnico de Israel, alguns estudiosos argumentam que essa identificação pode ter uma dimensão espiritual mais ampla, representando todos aqueles que são parte do Israel espiritual, ou seja, os crentes em Cristo. Gálatas 3:29. Nessa interpretação, os 144.000 não seriam limitados a uma única nacionalidade ou grupo étnico, mas incluiriam pessoas de todas as nações que se tornaram parte do povo de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Outra interpretação sobre a identidade dos 144.000 é que eles representam uma elite espiritual, um grupo de crentes especialmente dedicados e fiéis a Deus. Nessa perspectiva, os 144.000 são vistos como um remanescente fiel que permanece inabalável em sua devoção a Deus, mesmo diante das tribulações e perseguições. Essa interpretação enfatiza a importância da fidelidade e pureza espiritual na vida do crente e destaca a necessidade de perseverança até o fim. Independentemente da interpretação específica sobre a identidade dos 144.000, sua presença e papel dentro do livro do Apocalipse transmitem uma mensagem de esperança e encorajamento para os crentes. Eles são retratados como um grupo seleto de indivíduos que são protegidos e preservados por Deus em meio aos eventos catastróficos que precedem o retorno de Cristo. Sua identidade como as tribos de Israel, como representantes do povo de Deus ou como um remanescente fiel destaca a fidelidade e o cuidado de Deus para com seu povo e transmite uma mensagem de confiança de que ele sempre preservará um remanescente fiel para si mesmo. A missão especial desse grupo de 144.000 é uma parte crucial da narrativa apocalíptica do livro do Apocalipse, onde eles são retratados como desempenhando um papel significativo na proclamação do Evangelho e na preparação para o juízo final. Desde o início do capítulo 14, vemos os 144.000 de pé com o Cordeiro no Monte Sião, tendo o nome de Deus e do Cordeiro escritos em suas testas. Apocalipse 14:1. Esta imagem sugere uma comunhão íntima e uma identificação especial com Cristo, indicando que os 144.000 são escolhidos e protegidos por Ele para um propósito específico dentro do plano divino. Uma das principais características da missão dos 144.000 é a proclamação do Evangelho eterno a todas as nações, tribos, línguas e povos. Apocalipse 14:6. Além da proclamação do Evangelho, os 144.000 também têm a responsabilidade de advertir a humanidade sobre o juízo iminente de Deus. Em Apocalipse 14:7, vemos um anjo voando pelo meio do céu proclamando com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Essa mensagem de advertência destaca a urgência da situação e a necessidade de arrependimento antes do dia do juízo. A missão dos 144.000 também inclui uma chamada à santidade e fidelidade a Deus em meio às tribulações e tentações do mundo. Eles são retratados como aqueles que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Apocalipse 14:4. Indicando sua disposição de seguir Cristo em todas as circunstâncias, mesmo que isso signifique enfrentar perseguição e sofrimento. Portanto, estão intrinsecamente ligados ao desfecho final da história da redenção, onde Cristo triunfa sobre o mal e estabelece seu reino eterno. Eles desempenham um papel fundamental na proclamação do Evangelho, na advertência sobre o juízo iminente, na chamada à santidade e fidelidade a Deus
e na participação no julgamento final sobre o mal. Eles, portanto, representam um grupo especial de seguidores fiéis de Deus, escolhidos e protegidos por Ele para desempenhar uma missão importante. Eles são símbolos de pureza espiritual, fidelidade e devoção a Deus, e sua identificação com Cristo os destaca como exemplos de perseverança e esperança para todos os crentes. Sua missão inclui a proclamação do Evangelho, a advertência sobre o juízo iminente e a participação no julgamento final sobre o mal. Em meio às tribulações e desafios deste mundo, os 144 mil nos lembram da fidelidade e cuidado de Deus para com seu povo e nos encorajam a permanecer firmes em nossa fé, aguardando o cumprimento final do plano divino.